Por que Jesus disse que seria melhor se Judas não tivesse nascido? Nesse vídeo você encontrará respostas para as suas perguntas. Jesus fez uma declaração muito chocante em Marcos, pois o Filho do Homem vai para a cruz, assim como está escrito nas escrituras dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Teria sido bom para aquele homem se ele não tivesse nascido. Você pode imaginar Deus dizendo isso? Para você, por que Jesus disse isso? Esse evento ocorre durante a Páscoa, no primeiro dia da festa do Pão Asmo, quando, como era costume, eles sacrificarem o cordeiro pascal. Jesus procurou comer a Páscoa com os seus discípulos. Os discípulos partiram e foram para a cidade e encontraram tudo assim como ele lhes dissera, e eles prepararam a Páscoa. É aqui que Jesus diria estas palavras: Cristo comeu a Páscoa com seus amigos na noite anterior à sua morte. As alegrias e confortos desse ritual os ajudou a se prepararem para suas próximas dores. Não devemos deixar o medo de problemas, se está vindo ou não, nos impedir de participar de cerimônias sagradas, quando somos capazes. Quando era noite, ele veio com os 12 discípulos. Enquanto eles estavam reclinados à mesa, Jesus disse: Eu vos asseguro, e muito solenemente vos digo, que um de vós vai me trair, aquele que está comendo comigo. Eles começaram a ficar tristes e profundamente angustiados. E dizer-lhes, por certo, não sou eu, Jesus. E ele respondeu: É um dos 12 discípulos, aquele que está mergulhando o pão na tigela comigo. Você que come comigo vai me trair. É seguro dizer que esta foi uma das coisas mais surpreendentes que os discípulos já tinham ouvido de Jesus, mas tinham ouvido dele muitas outras coisas surpreendentes. Cada um deles não tinha nenhuma suspeita sobre Judas, e a noção de que um deles tentaria trair e matar Jesus, com certeza pareceu-lhes ridículo. Jesus não apontou Judas, embora Judas estivesse sentado em um lugar de honra. Teria sido dado a porção especial que todos os discípulos mergulharam com ele. Então esta frase identificou o traidor como um amigo na cultura do Oriente Médio. Um amigo, depois de comer uma refeição com ele, foi e é considerado como a forma mais hedionda de traição, com boa razão. Judas é considerado um dos pecadores mais notórios da história do mundo. No entanto, se ele estava agindo de acordo com a profecia, ele poderia realmente ser mau, sim. Seu próprio motivo perverso condenou-o. Quando se trata do dia do juízo, Judas nunca será capaz de explicar-se diante de Deus, afirmando que eu estava cumprindo profecia. Apesar do fato de que a morte de Jesus Cristo foi predita, ainda são as mãos do mal que foram responsáveis por colocá-lo na cruz e causar sua morte. Atos capítulo 2, versículo 23. Este homem, quando entregue às autoridades romanas, de acordo com a decisão predeterminada e o conhecimento de Deus, que você pregou em uma cruz e matou pelas mãos de homens sem lei e sem Deus, a declaração que faria seria melhor se Judas não tivesse nascido, enfatizada como o trágico destino que espera Judas e a tristeza de Jesus sob a traição por um dos seus, oferece insights profundos sobre a natureza da traição, sua consequência e o peso das escolhas em nossas vidas. A declaração de Jesus enfatiza a severidade, consequências da ação futura de Judas trair Jesus, o Filho do Homem. É não apenas uma traição pessoal, mas universal. Enfatiza a responsabilidade moral de cada indivíduo por suas ações. A decisão de Judas de trair Jesus foi sua, e ele teve que suportar as consequências dessa escolha. Seu destino foi terrível. A afirmação sobre Judas não estar melhor nascido pode refletir o profundo arrependimento e as consequências insuportáveis de seguir certas escolhas. Antes mesmo de Judas ir para o inferno, vemos esse julgamento nos últimos minutos de sua vida. Judas foi visto pela última vez traindo Jesus no Getsêmani. Judas provavelmente acompanhou Jesus e o guarda do templo a Caifás. É complexo falar onde ele permaneceu durante o julgamento judeu. Judas desceu ladeira abaixo após a traição e sentiu profundo remorso. Quando a manhã chegou, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo juntos contra Jesus para matá-lo, e o amarraram, conduziram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas viu que havia traído e que ele tinha sido condenado, sentiu remorso
e devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: eu pequei, traindo sangue inocente. Só Mateus registra o remorso de Judas. Irmãos, a Escritura tinha que ser cumprida. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que se tornou um guia para aqueles que prenderam Jesus, pois ele foi contado entre nós e recebeu sua parte neste ministério. Agora, este homem adquiriu um campo com o preço de sua maldade, e caindo de cabeça, ele estourou no meio, e todos os seus intestinos jorraram, e tornou-se conhecido por todos os moradores de Jerusalém. Como resultado, esse campo foi chamado de campo de sangue. Mateus expressa a profundidade de seu remorso, mas ele é cuidadoso para não insinuar que Judas se arrepende de seu pecado. A palavra para remorso é diferente da palavra para arrependimento. Arrependimento refere-se a uma mudança de coração em geral ou em relação a um pecado específico, enquanto o remorso refere-se a sentimentos de arrependimento. Os termos podem se sobrepor, porque uma pessoa que se arrepende e escolhe um padrão diferente de comportamento também experimentará com frequência lamento. No entanto, o termo remorso, nesse contexto, indica que a culpa de Judas produz um ato de restituição, mas não arrependimento verdadeiro. Judas admite que pecou por trair sangue inocente e que a enormidade de sua traição pesa muito em sua consciência. Se ele tivesse verdadeiramente arrependido de seu padrão de rebelião, ele teria se sentido compelido a buscar o perdão de Deus por seu pecado. Em vez disso, ele se volta para os principais dos sacerdotes e anciãos, que são igualmente responsáveis pela morte de Jesus, e eles lhes disseram: para nós, é inteiramente sua responsabilidade. Seus corações endureceram ainda mais do que o de Judas. Judas tentou devolver as 30 moedas de prata que recebeu ao plantar a traição, mas mesmo jogando dinheiro no templo, ele não pôde absorver-se do pecado. Jogando dinheiro no templo, Judas pretendia incriminar os sacerdotes em sua atividade criminosa. Essa era a sua maneira de transmitir a mensagem de que você também é culpado disso. O ato de um homem que está desesperado determinou que eles deveriam receber o dinheiro, talvez esperando que pudesse ser algum tipo de expiação por algo que ele tinha feito errado. Talvez Judas esperasse que Jesus milagrosamente se libertaria de seus captores, e quando viu que estava condenado, o remorso o apoderou e levou de volta aos seus companheiros criminosos a recompensa de sua infâmia. Judas esteve com Nosso Senhor em público e privado, e se ele poderia ter identificado uma falha no caráter de Cristo, este teria sido o momento de expô-la. Judas tentou devolver as moedas aos sacerdotes. Entrou no templo e saiu. Depois foi embora e enforcou-se. Este é o único caso desse tipo de morte mencionado no Novo Testamento. Este tipo de morte foi considerado moralmente injustiçado pelo judaísmo, pois foi uma rebelião contra Deus que criou a vida e é o único que pode escolher tomá-la. A igreja primitiva também considerava este tipo de morte assassinato de si mesmo, e assim proibido pelo sexto mandamento. Os príncipes dos sacerdotes pegaram as moedas e disseram que é contra a lei colocar isso no tesouro, já que é dinheiro de sangue. Então, eles decidiram usar o dinheiro para comprar um campo como um local de sepultamento para estrangeiros. É por isso que tem sido chamado de campo de sangue até hoje. Então, o que foi falado por Jeremias, o profeta, cumpriu-se. As manipulações de coração duro dos principais sacerdotes foram todas previstas por Deus. O custo da traição é um tema proeminente na avaliação da liderança de Israel. Em última análise, o comentário de Jesus sobre Judas é verdade. Para todo incrédulo, seria melhor não ter nascido do que enfrentar o julgamento eterno no inferno. Deus sabia que Judas trairia Jesus, se Judas realmente tivesse uma escolha. É uma questão complexa, mas é importante entender que o conhecimento de Deus dos eventos futuros não tira nosso livre-arbítrio. Deus existe fora do tempo e vê todos os momentos ao mesmo tempo. Enquanto Deus sabia o que Judas escolheria, Judas ainda fez suas próprias decisões. Jesus até aponta que Judas está fazendo uma escolha para traí-lo. Apesar do conhecimento de Deus, Judas foi responsável por suas ações. Satanás também desempenhou um papel na traição. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, empurrando-o para a traição. No entanto, isso não remove a culpa de Judas. Depois de Judas ter tomado o pedaço de pão,
Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: "O que você vai fazer, faça depressa, sem demora." Mesmo que as ações de Judas estivessem erradas, Deus as usou para cumprir seu plano. A morte de Jesus na cruz levou à derrota do pecado e da morte e abriu o caminho para a salvação. Obrigada por assistir até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa sua opinião aí nos comentários que eu vou adorar ler.